El volcán, como un ser vivo, guarda sus secretos, dejándonos en espera de nuevos descubrimientos e enigmas que aún devem ser decifrados. Existem lugares no nosso planeta que fascinam e causam espanto. Suas formas e cores incomuns muitas vezes parecem tão fantásticas que muitos se recusam a acreditar em sua origem natural. Cada um desses maravilhos, sejam formações rochosas estranhas ou fenômenos naturais misteriosos, foi criado pelas forças da natureza e não por extraterrestres ou seres sobrenaturais. Talvez esse lugar guarde segredos antigos dos quais nem suspeitamos. Cada vez que olhamos para esse lago maravilhoso, surge uma pergunta: quais outros enigmas da natureza ainda estão esperando para serem descobertos? A Salina de Uyuni, na Bolívia, não é apenas a maior planície salgada do mundo, mas também um dos fenômenos naturais mais impressionantes. Todo ano, durante a estação das chuvas, essa vasta planície se cobre com uma fina camada de água, transformando-se em um espelho gigante que reflete o céu infinito. Como um quadro mágico, ela cria a ilusão de infinitude, onde terra e céu se fundem em um só. Os moradores locais chamam Uyuni de Mar de Sal, devido à sua beleza e grandiosidade únicas. Este lugar, onde a superfície transparente da água reflete nuvens e sol, cria uma atmosfera cheia de mistérios e enigmas. Como é possível que essa vasta planície tenha se tornado um deserto, quando em tempos passados aqui existia um imenso lago? Os pesquisadores acreditam que, no passado, o Uyuni fazia parte de um vasto lago que foi secando gradualmente, deixando apenas depósitos de sal. Mas o que aconteceu com esse lago e como ele desapareceu? Alguns acreditam que mudanças climáticas e movimentos tectônicos desempenharam um papel crucial, enquanto outros sugerem que há segredos mais profundos envolvendo civilizações antigas que poderiam ter habitado essas terras. Talvez seja por isso que o Lago Peito se tornou um símbolo não apenas da beleza natural, mas também de um profundo mistério aguardando seus pesquisadores. A Estrada dos Gigantes na Irlanda do Norte não é apenas um fenômeno geológico, é uma verdadeira enigma que atrai pesquisadores e viajantes de todo o mundo. Milhares de colunas basálticas perfeitamente formadas em 6 lados criam um cenário impressionante, como se esculpido por uma mão antiga. Cada coluna, com até 12 metros de altura, parece guardar segredos de épocas passadas. Como essas estruturas perfeitas puderam se formar? Alguns cientistas acreditam que isso é resultado de atividade vulcânica, enquanto outros relacionam isso com lendas antigas sobre gigantes e suas viagens. Como isso poderia acontecer e qual foi o papel das forças da natureza? No entanto, isso não é a única enigma relacionado à Estrada dos Gigantes. As lendas locais contam que essas colunas foram criadas por um poderoso gigante chamado Finn McCool, que construiu uma ponte para atravessar o mar e lutar contra um rival na Escócia. Quantas outras histórias estão escondidas nas sombras dessas colunas de pedra? E o que elas podem nos contar sobre a vida das pessoas que um dia vagaram por essas terras?
Arqueólogos e geólogos continuam a explorar essa região, utilizando tecnologias modernas, como georradar e análise de amostras, para desvendar seus mistérios. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Cada curva da Valônia revela novos enigmas, deixando-nos com a pergunta: será que isso é realmente apenas um fenômeno natural? Ou há algo mais oculto por trás disso? As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, são um lugar mágico, onde os segredos da natureza estão escondidos sob uma camada de gelo antigo. A cada inverno, dentro do maior glaciar da Europa, surgem novas cavernas, e sua forma muda a cada ano, como se a própria natureza buscasse constantes mudanças. Aqui, nestes corredores misteriosos, a luz se reflete nas paredes, criando um brilho fantástico de azul, como se você estivesse no coração de um cristal gigante. A pureza do gelo e a pressão de camadas de séculos dão a ele uma cor rica de safira, que encanta e fascina. Cada passo sobre os pisos de gelo liso se sente como uma viagem a outro dimensão, onde o tempo para e os sons se calam, deixando apenas um leve sussurro do gelo em movimento. Mas este lugar não é apenas bonito, mas também perigoso. O gelo está sempre em movimento, vivendo sua própria vida, e só é possível visitá-lo com a orientação de guias experientes. É impossível não se perguntar: quantos segredos ainda estão escondidos neste mundo de gelo? Cada caverna, cada curva, abre novos horizontes e os pesquisadores que vêm aqui se tornam testemunhas da majestade da natureza. A val do vulcão não é apenas uma formação geológica, é um testemunho vivo da força da natureza, capaz de inspirar e impressionar. Os cantos dos desertos do Cazaquistão são um fenômeno misterioso que atrai a atenção de pesquisadores e viajantes de todo o mundo. As majestosas dunas, formadas pelo vento, emitem sons que lembram um órgão ou o zumbido de um avião, quando as partículas de areia começam a se mover e a deslizar uma sobre a outra. Esse efeito único ocorre devido à estrutura especial do areia, onde as pequenas partículas interagem, criando vibrações. A força do vento, direcionada às dunas, pode causar sons que atingem níveis de intensidade de até 80 decibéis, o equivalente ao barulho de um motor em funcionamento. Como a natureza conseguiu criar um instrumento musical a partir da areia? Os moradores locais contam lendas relacionadas aos cantos das dunas, que são passadas de geração em geração. Alguns acreditam que são vozes de espíritos, enquanto outros veem nisso um sinal. No entanto, apesar de muitas teorias, o mecanismo exato que causa esse fenômeno permanece desconhecido. Como um órgão sintonizado, essas dunas soam em diferentes momentos do dia, mudando a tonalidade e o timbre conforme a velocidade do vento e a umidade. Cientistas utilizam tecnologias modernas, como medições acústicas, para entender melhor como esse espetáculo natural ocorre. No entanto, apesar de todos os estudos, os cantos das dunas continuam a guardar seus mistérios.
Existem outros lugares assim, cheios de mistérios e enigmas, esperando para serem descobertos? A descoberta de novos fatos sobre o Baikal apenas destaca que o mundo está cheio de maravilhas desconhecidas. Em meio aos vastos e sombrios espaços do deserto de Atacama, localizado no Chile, reina um silêncio sinistro. Este é o lugar mais seco do planeta, onde em algumas regiões não choveu por centenas de anos, o que faz refletir sobre como a vida conseguiu sobreviver nestas condições. A sensação de que o tempo parou cria uma atmosfera de mistério, e as formas estranhas do relevo, que lembram antigas civilizações, apenas aumentam o enigma. Mas a Atacama não é apenas um deserto. Em sua extensão, existem os enigmáticos geoglifos, conhecidos como linhas de Nazca, que se tornaram objeto de numerosos estudos. Como os antigos artistas puderam criar tamanhas e precisas obras de arte, visíveis apenas do alto? Talvez esses símbolos tenham servido como indicações de navegação ou sinais rituais, mas seu verdadeiro propósito permanece um mistério. O deserto não é apenas de geoglifos, mas também de artefatos misteriosos que os cientistas encontram em sua extensão. Os objetos cerâmicos e ferramentas descobertos dão uma ideia da vida dos antigos povos que habitavam essas terras, mas seu desaparecimento permanece um mistério não resolvido. Como uma cultura tão desenvolvida poderia desaparecer, deixando apenas rastros na areia? Entre as dunas brancas e os montes áridos, a Atacama esconde muitos mistérios, esperando serem descobertos. Talvez em outros cantos do mundo existam lugares semelhantes, aguardando seus pesquisadores. As grutas de Luray, na Virgínia, são um dos complexos subterrâneos mais impressionantes da América do Norte, descobertas em 1868. Aqui você pode ver gigantescos estalactites e estalagmites que se estendem e crescem um em direção ao outro, criando a sensação de uma antiga catedral preenchida por uma atmosfera misteriosa. No entanto, esse mundo subterrâneo esconde muito mais do que formações grandiosas. Em suas profundezas, encontra-se um único órgão de estalactite, um instrumento musical que produz sons melódicos quando martelos batem em formações calcárias tensas. Esse fenômeno sonoro nos transporta para outra realidade, onde a natureza se torna compositora. Lagos subterrâneos cristalinos refletem o teto com tamanha perfeição que cria a ilusão de profundezas sem fim, e uma iluminação suave intensifica a sensação de tranquilidade mística. Cada passo sobre os pisos de pedra úmidos nos faz refletir. Quais segredos essas antigas grutas guardam? Quais foram seus primeiros habitantes? E o que eles poderiam ter ouvido nesses sons misteriosos? O Vale dos Monumentos, localizado na fronteira entre os estados do Arizona e do Utah, impressiona pela sua majestade, com formações rochosas que parecem ter saído das páginas dos westerns. Essas formações rochosas, com até 200 metros de altura, lembram gigantescas estátuas guardando os segredos de povos antigos que habitavam essas terras. Como essas grandes formações puderam surgir em uma região tão deserta e sem vida? Cada pedra aqui parece sussurrar sobre os tempos em que os índios navajos
vagueavam por essas planícies, deixando apenas enigmáticos vestígios. Cercados por rochas vermelhas que escondem lendas sobre espíritos e ancestrais, podemos apenas especular sobre o que eles poderiam ter visto e sentido nesse lugar pitoresco. Mas isso não é a única enigmática história que o Vale dos Monumentos guarda. As lendas locais contam que essas rochas eram o local de reunião dos espíritos, onde se realizavam rituais misteriosos. Alguns pesquisadores sugerem que aqui poderiam ter existido santuários antigos, mencionados apenas pelos mais corajosos viajantes em seus diários. Como esses povos utilizaram o mistério desse lugar e o que tentaram expressar através de seus rituais. Analisando a história geológica, os cientistas descobrem que essas formações fantásticas surgiram há milhões de anos. Mas como é que elas se mantiveram tão intactas? Essas formações, lavadas pelos ventos e chuvas, são não apenas um milagre da natureza, mas também testemunhas do tempo que nos escapa. Torres del Paine, com seus paisagens hipnotizantes e fenômenos inexplicáveis, continua a guardar muitos mistérios, esperando que sejam descobertos por corajosos buscadores de aventuras. Cachoeira das Vitória, um dos maiores cachoeiras do mundo, está localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia e é cercada por muitas lendas e mistérios. Os moradores locais a chamam de fumaça rugiente, em referência ao poderoso jato de gotas que se eleva no ar, criando a impressão de que a própria cachoeira está rugindo. Este espetáculo é ao mesmo tempo fascinante e assustador, levando-nos a refletir sobre as forças da natureza que se escondem nesse lugar majestoso. De uma altura superior a 100 metros, a água cai vertiginosamente, criando um espetáculo indescritível. Todos os anos, milhões de turistas se apressam para ver essa beleza natural, mas poucos se perguntam sobre os mistérios que se escondem por trás de sua aparência hipnotizante. Como surgiu essa imensa arcada de água? Quais foram os processos geológicos que levaram à formação desses impressionantes corpos d'água? Cientistas acreditam que a cachoeira se formou há cerca de 5 milhões de anos, mas os detalhes exatos de sua formação continuam sendo objeto de debate. Alguns pesquisadores ligam sua formação a processos tectônicos antigos que mudaram o paisagismo da região, enquanto outros sugerem a influência de mudanças climáticas. Além disso, entre os povos locais existem lendas sobre espíritos que guardam a cachoeira e sobre tesouros inestimáveis escondidos em suas profundezas. Essas histórias são transmitidas de geração em geração, adicionando um ar de mistério a esse lugar. Quais são as verdadeiros mistérios que Fumaça Rugiente esconde? A Cachoeira das Vitória não guarda apenas mistérios naturais, mas também a história de antigas civilizações que poderiam ter habitado suas redondezas. O que mais pode estar escondido nas entranhas da Depressão de Danakil, aguardando ser descoberto? No Ilha de Tana, em Vanuatu, está localizado um dos vulcões mais ativos do mundo, o Monte Iazur. Este local atrai turistas e pesquisadores de todo o mundo, pois aqui é possível observar a erupção de lava quase todos os dias.
O vulcão está em atividade contínua há vários séculos, tornando-se um dos mais acessíveis para observação, o que o torna uma verdadeira descoberta para os amantes de fenômenos naturais. O Monte Yazur é justamente chamado de Farol do Oceano Pacífico. Suas erupções de lava e fogo são visíveis a muitos quilômetros de distância, mesmo à noite. Esses brilhantes fenômenos da natureza criam um espetáculo cativante que não deixa indiferente ninguém que se encontra por perto. Mas o que está por trás dessa beleza natural? Como surgiram essas erupções poderosas e o que elas podem nos contar sobre as entranhas de nosso planeta? Os moradores locais veneram o Monte Yazur como um lugar sagrado, associando-o aos espíritos dos antepassados. Segundo suas crenças, no cráter do vulcão habitam entidades capazes de se comunicar com os humanos, transmitindo-lhes mensagens importantes. Isso torna o vulcão não apenas objeto de interesse científico, mas também o centro da vida espiritual dos habitantes locais que mantêm tradições e costumes antigos. Como, ao longo dos séculos, esse vulcão continua a ser ativo. As descobertas científicas feitas aqui podem mudar nossa compreensão do clima e da geologia da região, mas muitas das suas mistérios parecem permanecer sem solução. Longe dos megacidades modernas, nas margens da Nova Zelândia, encontram-se os enigmáticos rochedos de Moeraki. Esses quase perfeitamente redondos, com diâmetros de até 2 metros, estão espalhados pela praia como se fossem bolas de boliche deixadas por gigantes que um dia jogaram jogos estranhos. Sua superfície lisa e brilhante atrai a atenção de pesquisadores e turistas, gerando perguntas sobre como eles se formaram. De acordo com os cientistas, esses rochedos não são apenas um fenômeno natural, mas o resultado de complexos processos geológicos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Mas como a natureza poderia criar formas tão perfeitas? Algumas lendas locais afirmam que os rochedos são ovos de antigos seres ou mesmo restos de navios naufragados. Essas lendas dão aos rochedos um ar adicional de mistério. Os antigos polinésios que habitavam essas terras associavam os rochedos a lendas sobre seus antepassados. Eles acreditavam que essas pedras eram símbolos de suas viagens e vitórias. No entanto, mesmo que os cientistas tentem explicar sua origem com métodos como a análise do solo e a análise de minerais, muitos aspectos desse fenômeno permanecem inexplicados. Quais são as verdadeiras enigmas dos rochedos de Moeraki? O que eles podem nos contar sobre um tempo em que a Terra era completamente diferente? O Natron não é apenas um lago. É um lugar onde a natureza demonstra suas capacidades mais estranhas e incríveis, ao mesmo tempo em que permanece uma enigmática mistério para cientistas e pesquisadores. O Vale do Fogo, no Nevada, é um canto hipnotizante da Terra, onde ondas de pedra e rochas vermelhas criam uma atmosfera que lembra um cenário marciano. Este parque nacional recebeu seu nome devido à cor flamejante da areia, que se acende sob o sol escaldante, refletindo diversas tonalidades, desde o vermelho vivo até o laranja profundo. O cenário do vale se formou há mais de 150 milhões de anos, quando dunas de uma antiga desertificação cobriam a região.
A erosão e a intempérie ao longo do tempo criaram formas únicas de relevo que hoje atraem turistas de todo o mundo. No entanto, este lugar guarda não apenas segredos naturais. Suas rochas e cavernas preservam enigmáticos petróglifos, criados pelo povo Anasazi há mais de 3.000 anos. Essas antigas imagens contam sobre a vida e a cultura do povo que habitava essas terras, deixando apenas um murmúrio de história. Quais eram os pensamentos e crenças desses antigos habitantes quando deixavam seus sinais nas pedras? A salina de Uyuni não só atrai turistas com seus paisagens deslumbrantes, mas também deixa perguntas sem respostas claras. Como esse lugar se tornou o que vemos hoje? Quais eram seus segredos que podem ter sido perdidos no abismo do tempo? O Lago do Geyser, no altiplano, é um lugar verdadeiramente fascinante, onde o fundo do lago constantemente apresenta padrões azul esverdeados, como se estivessem congelados em um dança. Esses padrões surgem devido a poderosos jatos de fontes termais, criando círculos concêntricos que lembram os olhos de um planeta, olhando para o mundo a partir das profundezas. A água no lago é cristalina, permitindo que esses fenômenos hipnotizantes sejam observados da superfície. Esse lago é um exemplo raro de uma fonte termal em um clima não típico para esses fenômenos, o que lhe confere uma aura de mistério. No inverno, quando o entorno está coberto por uma camada de neve, a água no lago não congela, e abaixo do gelo ainda é possível ver o movimento dos fluxos subterrâneos, criando padrões hipnotizantes. Como é possível que, em condições tão frias, a natureza continue a nos surpreender com sua vida e energia? Pesquisadores e moradores locais frequentemente se perguntam o que mais esse lago misterioso esconde. Cada visita aqui revela novos enigmas que parecem escapar de nossa compreensão. Quais são os mecanismos por trás desses fenômenos naturais? O Lago do Geyser continua a atrair aventureiros e amantes de mistérios, permanecendo, no entanto, inacessível a uma explicação completa. Isso é apenas uma parte do que Vatnajökull pode oferecer, e talvez em suas profundezas ainda esperem por descoberta mistérios que desafiarão até mesmo os cientistas mais experientes. A Gruta de Fingal, localizada na ilha de Skye, é uma formação natural impressionante que encanta com sua beleza. Suas colunas basálticas, perfeitamente formadas por processos vulcânicos antigos, criam a sensação de um salão majestoso onde o tempo parece ter parado. Cada passo sobre seu chão de pedra úmida enche o ambiente de mistério, e os reflexos de luz nas paredes transformam esse lugar em uma verdadeira galeria de natureza. Mas não é apenas a beleza visual que atrai os visitantes. As propriedades acústicas da Gruta de Fingal são mágicas. O som, pronunciado em seu interior, é amplificado e refratado, criando melodias hipnotizantes. Esses efeitos sonoros únicos inspiraram o compositor Felix Mendelssohn a criar a Sinfonia das Hébridas, que transmite a atmosfera e o espírito desse lugar misterioso. Cada nota que ressoa na gruta parece nos transportar para outras eras, evocando imagens de lendas e mitos antigos.
Como poderia surgir tamanha magia oculta nas entranhas da Terra? Muitos pesquisadores e músicos se perguntam quais segredos as paredes dessa gruta guardam e quais sons poderiam nos contar sobre seu passado. O Lago Mono continua a atrair a atenção de cientistas e viajantes que desejam desvendar seus mistérios. Cada visita a esse lugar desperta a imaginação e levanta perguntas sobre quais outros maravilhas e enigmas esse mundo esconde. As rochas de Moher, majestosamente elevadas sobre o agitado Oceano Atlântico, representam um dos mais fascinantes espetáculos naturais da Irlanda. Essas imponentes falésias, que alcançam uma altura de 214 metros e se estendem por 8 quilômetros, são não apenas um fenômeno geológico, mas também um lugar envolto em muitos mistérios. Como essas massivas rochas puderam se formar dessa maneira, continua sendo uma pergunta sem resposta, na qual os cientistas continuam a procurar uma resposta. Compostas de xisto e arenito, as rochas de Moher absorvem a história de milhões de anos. Seus penhascos íngremes, lavados pelas ondas salgadas, criam a sensação de que o tempo parou. Os moradores locais frequentemente contam lendas ligadas a essa região, onde cada rachadura e cada saliência podem esconder segredos antigos. Nessas rochas, além das belezas naturais, também se podem ver vestígios da atividade humana. Ao percorrer os trilhos sinuosos ao longo das falésias, pode-se encontrar os restos de antigas fortalezas, que outrora serviam como proteção contra inimigos. Mas quem foram seus construtores e por que escolheram exatamente esse lugar para seu refúgio? As rochas de Moher atraem não apenas turistas, mas também cientistas que buscam respostas sobre os processos geológicos que moldaram essa terra. Como se formaram essas impressionantes estruturas continua sendo um mistério que intriga os pesquisadores. Aqui, na extremidade do mundo, é palpável a presença das consequências do tempo e da natureza, bem como um inexplicável sentimento de conexão com civilizações antigas que poderiam ter habitado esse lugar. Todo ano, milhares de pessoas vêm para sentir a magia deste lugar etéreo, onde a natureza e o tempo se entrelaçam em uma harmonia única. Mas o que mais essas cavernas escondem? Quais segredos do passado ainda esperam ser descobertos? A Lagoa de Gelo Jökulsárlón, na Islândia, é um lugar onde o mistério da natureza se revela em formas maravilhosas. Grandes blocos de gelo desprendidos do imponente glaciar Vatnajökull flutuam lentamente pelas águas severas da lagoa, criando paisagens hipnotizantes, como se saídas de contos de fadas. Sua transparência azulada contrasta com a areia preta, formando uma paleta única que desperta admiração e espanto. Cada pedaço de gelo não é apenas água congelada, mas uma prova de mudanças climáticas antigas. Alguns podem ter milhares de anos guardando segredos de seu passado e épocas passadas, como essas gigantescas massas de gelo, semelhantes a monumentos majestosos, conseguiram sobreviver ao longo do tempo e do espaço. A lagoa atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam os ecossistemas únicos que se formam
ao redor dessas massas de gelo. Aqui vivem focas que frequentemente são testemunhas de transformações incríveis do gelo quando ele se desintegra, criando novas formas. Como esses poderosos formados puderam se tornar parte de um ecossistema tão frágil? Ao longo das margens do Jekyll-Sarlon, pode-se ver como o sol brilha na superfície do gelo, criando reflexos mágicos e reflexões. Este é um lugar onde cada momento está cheio de mistério e expectativa. Mas mesmo aqui, entre essas majestosas massas de gelo, há muitas perguntas. O que mais essa paisagem de gelo esconde e quais segredos ela guarda para as futuras gerações? O Lago Mono, na Califórnia, é um canto hipnotizante onde a natureza criou um cenário verdadeiramente alienígena. Suas torres de calcário, semelhantes a gigantescas esculturas, erguem-se sobre a superfície da água, criando uma atmosfera cheia de mistérios e enigmas. Essas formações, conhecidas como tulhas, surgiram como resultado de complexos processos geológicos que ocorreram ao longo de milênios. Através das águas opacas do lago, brilham cores incomuns, do verde vivo ao azul profundo, lembrando que aqui outrora existia um equilíbrio ecológico vital. Mas como esse ecossistema poderia ter desaparecido? Quais forças da natureza desempenharam seu papel na transformação desse lugar em um deserto silencioso? Pesquisas científicas mostram que o nível de água no lago variou significativamente ao longo dos séculos, o que levou à formação desses grandiosos cenários. Mas o que sabemos sobre a vida que outrora prosperava aqui? Possivelmente, sob as águas, há artefatos que poderiam esclarecer os eventos misteriosos do passado, mas eles não foram encontrados. Não é de surpreender que as lendas locais estejam cheias de contos misteriosos sobre espíritos que habitam entre essas torres. Alguns pesquisadores sugerem que aqui poderiam ter existido antigos santuários, mas isso permanece apenas uma especulação. Ninguém pode dizer com certeza quais segredos o vulcão Irazu guarda, mas seu lago misterioso continua a atrair buscadores de aventuras e pesquisadores que desejam desvendar seus segredos incomuns. A montanha Roraima, que se ergue sobre as vastas extensões verdes da Venezuela, é uma das mais antigas formações geológicas da Terra. Sua superfície plana, semelhante a uma plataforma esquecida, está isolada do mundo exterior, criando um ecossistema único e uma atmosfera de mistério. As escarpas que cercam a montanha parecem guardar seus segredos, enquanto as nuvens que envolvem sua crista lhe conferem um ar mítico. A antiguidade dessa montanha é impressionante. Os cientistas afirmam que a Roraima se formou há mais de 2 bilhões de anos. Em sua superfície, é possível encontrar uma grande variedade de plantas e animais raros que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Como esses organismos conseguiram sobreviver em um ambiente tão isolado e rigoroso? As lendas locais contam que a montanha é o lar de espíritos antigos que guardam o conhecimento do mundo. Alguns pesquisadores sugerem que na sua crista podem estar os vestígios
de civilizações esquecidas que tentaram dominar essa altura inacessível. Quais eram seus objetivos? O que poderiam ter deixado para trás? Mas essa não é a única pergunta que a Roraima levanta. Existem diversas teorias sobre como ela poderia ter se tornado o que é hoje. Alguns cientistas consideram a possibilidade de que essa montanha fazia parte de um enorme continente que, com o tempo, se desintegrou. Como isso poderia ter acontecido? Quais segredos a superfície dessa montanha guarda? A Roraima continua a ser objeto de estudo para muitos pesquisadores, e cada passo que dão em seus declives pode revelar novos horizontes. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que mais esse vulcão esconde e quais conhecimentos antigos podem ter sido perdidos para sempre? O Lago Moraine, localizado no Parque Nacional de Banff, no Canadá, é um dos locais mais famosos e reconhecidos da natureza no mundo. Sua água de um azul-violeta brilhante, que reflete a luz do sol, é criada por partículas minúsculas de rochas glaciais, que dão ao lago uma cor única que continua a fascinar os viajantes. O lago é cercado pela majestosa Vale das 10 Montanhas, onde cada montanha parece ter sido pintada por um artista, criando uma composição perfeita de harmonia e grandiosidade. Essas montanhas que se erguem sobre a água tranquila formam um cenário que encanta e atrai, como um enigma esperando ser descoberto. Especialmente bonito é esse lugar ao amanhecer, quando as montanhas são tingidas de tons rosados e dourados e a superfície lisa do lago se transforma em um espelho vivo, refletindo o céu e o entorno. O mistério da Gruta de Fingal permanece aberto e talvez ela seja apenas uma das muitas enigmas naturais esperando para serem descobertos. O Diabo da Ponte, na Alemanha, não é apenas uma estrutura arquitetônica, é uma verdadeira obra-prima da natureza e do gênio humano. Sua forma enigmática e sua majestosa construção atraem a atenção dos viajantes que desejam desvendar os mistérios que ela guarda. No entanto, o aspecto mais impressionante da ponte é seu reflexo na água, criando um círculo perfeito, independentemente do ângulo de visão. Como isso é possível? Quem já viu essa visão não pode deixar de se perguntar: o que inspirou os construtores a criar uma forma tão maravilhosa? Alguns pesquisadores sugerem que a ponte foi construída com cálculos matematicamente precisos, que garantem sua ilusão óptica única. Mas como os mestres antigos puderam alcançar tamanha precisão sem as tecnologias modernas? Ao redor da ponte circulam muitas lendas. Disse que o próprio diabo esteve envolvido em sua construção, oferecendo ajuda em troca da alma da primeira pessoa que a atravessasse. No entanto, apesar dessas lendas, os fatos permanecem inabaláveis. A ponte foi construída no século XVIII e se tornou um símbolo da região. No entanto, mesmo entre as muitas explicações científicas, o mistério desse maravilhoso monumento não tem uma resposta definitiva. Como ele conseguiu permanecer não desvendado?
Em seu interior podem estar cidades esquecidas com ruínas enigmáticas, ainda não exploradas. Pesquisadores e arqueólogos constantemente buscam respostas, mas o deserto não se apressa em revelar seus segredos, deixando muitas perguntas sem resposta. A Valônia da Lua, no Chile, é um lugar onde a Terra parece ter levantado um véu de mistério, revelando um paisagismo que surpreendentemente se assemelha à superfície da Lua. Aqui, entre picos agudos e formas sinuosas, é possível avistar grandes dunas de areia que dão a impressão de que você está em outro mundo, um mundo misterioso. Cada passo por esse cenário incomum enche o ar de uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Não é de se admirar que a NASA tenha escolhido essa Valônia para testar seus rovers, pois suas formações geológicas únicas e condições climáticas severas imitem perfeitamente os ambientes da Planeta Vermelho. Aqui é possível encontrar pedras misteriosas que, aparentemente, foram deixadas por civilizações antigas, cujas formas e texturas muitas vezes causam espanto. Como a natureza poderia ter criado tais formas estranhas? Os moradores locais contam histórias fascinantes sobre a Valônia da Lua, ligando-a a mitos antigos e eventos misteriosos que, possivelmente, ocorreram aqui há muitos séculos. Essa região é repleta de silêncio e apenas o vento sussurra seus segredos, fazendo-nos refletir sobre quantas outras enigmas estão escondidas sob suas camadas de areia. Fotografias tiradas nesse lugar impressionam a imaginação e deixam os espectadores em dúvida, como se tivessem sido testemunhas de algo extraterrestre. Talvez nos entranhas dos morros estejam escondidos artefatos que nos contem sobre segredos há muito esquecidos. As pesquisas científicas continuam e resta apenas especular sobre quais outros segredos poderão ser revelados no futuro. Parece que nas águas do Mar do Caribe está escondida uma verdadeira enigmática, a Grande Fossa Azul na costa do Belize. Esta gigantesca fossa subaquática, com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 124 metros, atrai mergulhadores de todo o mundo que desejam desvendar seus mistérios. A água aqui tem uma cor incrível e o fundo esconde muitos segredos que aguardam para serem revelados. A forma da fossa é perfeita e suas paredes são adornadas por grandes estalactites, o que sugere que, em algum momento, este local fazia parte de uma caverna de calcário. Alguns cientistas acreditam que, devido à mudança do nível do mar, a fossa foi inundada, deixando apenas enigmas para trás. Mas como uma tal anomalia natural poderia ter se formado e quais histórias ela guarda em suas profundezas? Pelos cientistas, a Grande Fossa Azul não só atrai entusiastas do mergulho, mas também é objeto de interesse para estudiosos das ecossistemas e mudanças climáticas. Alguns acreditam que aqui podem ser encontrados vestígios de antigas civilizações que deixaram suas marcas na forma de enigmáticos artefatos enterrados sob a camada de água. Com cada mergulho, os mergulhadores se tornam testemunhas não apenas da beleza do mundo subaquático, mas também de fenômenos estranhos e inexplicáveis. Como essas águas tão profundas puderam preservar seus segredos ao longo de milênios? Nessas profundezas, reina um silêncio que às vezes parece sinistro, pois aqui, possivelmente, estão escondidos as respostas para perguntas que permanecem sem resposta.
A natureza continua guardando seus segredos e, apesar de todos os esforços dos cientistas, muitas perguntas sobre a grande fossa azul permanecem sem resposta. É evidente que esse lugar ainda guarda muitas perguntas sem resposta, esperando que os pesquisadores as descubram. A ilha de Socotra, perdida nas águas do Oceano Índico, é um verdadeiro fenômeno natural. Seus paisagens maravilhosas e sua flora única tornam-na um dos lugares mais misteriosos do planeta. Aqui crescem plantas que não se encontram em nenhum outro lugar. A árvore-dragão, com sua forma característica, semelhante a um guarda-chuva virado de cabeça para baixo, e a árvore-botão, que parece ter saído de um conto de fadas. Essas plantas, com seu aspecto exótico, não apenas atraem a atenção dos turistas, mas também intrigam os cientistas. Como elas conseguiram sobreviver e se adaptar a condições tão específicas? Socotra está isolada há milhões de anos, e é esse isolamento que criou um ecossistema único, onde a evolução seguiu seu próprio caminho. Mas quais foram os fatores que contribuíram para tamanha diversidade de vida? Sabemos que cerca de 30% da flora de Socotra são endêmicas, ou seja, encontram-se apenas aqui. Isso torna a ilha um verdadeiro laboratório para o estudo da biologia e da ecologia. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas das suas mistérios permanecem não resolvidos. Como esse ecossistema conseguiu manter sua existência ao longo de milênios? Os mistérios do Vale dos Monumentos permanecem sem solução, assim como muitas outras enigmas que estão escondidos nas entranhas da Terra, aguardando serem descobertos novamente. Debaixo da superfície transparente do lago, Abraham, no Canadá, uma das mais fascinantes enigmas da natureza, está escondida. No inverno, quando a temperatura cai, milhares de bolhas de metano, formadas pela decomposição de matéria orgânica no fundo, sobem à superfície e se congelam em camadas de gelo, criando um efeito que lembra os céus de gelo. Esse espetáculo único atrai fotógrafos de todo o mundo que desejam capturar o brilho do gelo azul contra as majestosas montanhas cobertas de neve. Cada bolha de metano não é apenas um gás, mas uma prova da vida que já existiu nesse lugar. Ela sobe através da água e congela, deixando formas estranhas e misteriosas que atraem pela sua aparência incomum. Como a natureza conseguiu criar esse efeito mágico que fascina e deixa sem resposta muitas perguntas. No inverno, quando os raios de sol penetram na crosta de gelo, o lago parece ganhar vida, brilhando em todas as tonalidades de azul e branco. Isso cria uma atmosfera cheia de mistério e beleza, e parece que cada momento aqui está cheio de magia. Os moradores locais e os visitantes notam que, às vezes, ao olhar para esse lago, é possível sentir a respiração do passado, como se essas bolhas contivessem segredos desconhecidos de antigas civilizações. Cada curva e cada raio de luz criam oportunidades únicas para capturar a magia desse lugar, transformando cada foto
em uma obra de arte que eternamente preserva a atmosfera de mistério e beleza. O cume do Everest, o ponto mais alto da Terra, ergue-se a 8.888 metros acima do nível do mar. Os habitantes locais chamam-no de Sagarmatha ou Chomolungma, atribuindo-lhe um significado sagrado, não apenas como símbolo de altura física, mas também de força espiritual. Esta montanha é envolta em inúmeras lendas e mitos, o que lhe confere um ar de mistério especial. A ascensão ao Everest não é apenas um desafio físico, mas também uma jornada espiritual profunda. Aqui na fronteira entre o céu e a terra, o homem se depara com a grandiosidade da natureza, que pode tanto inspirar quanto assustar. Cada passo neste caminho sagrado se torna uma luta, não apenas com os próprios limites, mas também com o poder das forças da natureza, como o vento cortante e as tempestades de neve ferozes. Entre os alpinistas existe a crença de que o cume do Everest é o lugar onde a vida e a morte se encontram, onde cada um pode experimentar uma verdadeira proximidade com a própria natureza. Qual é o verdadeiro custo desse desafio? Quantos corajosos já deixaram suas marcas na neve, mas não voltaram? Com o passar dos anos, o número de conquistadores dessa montanha majestosa cresce. Mas, apesar de todas as tecnologias e preparações, o Everest continua guardando seus segredos. O mistério da White Desert continua a atrair buscadores de aventuras e cientistas, abrindo novos horizontes. Nesse lugar maravilhoso, cada passo pode levar a novas descobertas que mudarão nossa percepção da história antiga. As cavernas de Chang'an, localizadas no Vietnã, são um verdadeiro milagre da natureza, que encanta com sua grandiosidade e mistério. Aqui, um rio serpenteia entre montanhas de calcário, enquanto barcos navegam lentamente através de dezenas de túneis, abóbadas e grutas naturais, criando a sensação de uma viagem por um rio subterrâneo, onde cada curva pode esconder novos mistérios. O cenário único de Tranghan se formou há milhões de anos sob a influência da água e do tempo, transformando-se em um dos lugares mais pitorescos da Ásia Sudeste. As paredes das cavernas, cobertas por estalactites e estalagmites, lembram os tempos antigos, quando os seres humanos apenas começavam a explorar essas profundezas misteriosas. Gradualmente, este local tornou-se conhecido em todo o mundo após as filmagens do filme King Kong, a Ilha do Crânio. No filme, as cavernas são apresentadas como um planeta selvagem e primitivo, escondido entre névoas e rochas, atraindo a atenção de muitos turistas e aventureiros. A deserta de Namibe, por sua natureza, continua sendo um mistério, cheia de enigmas e histórias que podem revelar ainda mais sobre o passado da humanidade. A praia de Reynisfjara, na Islândia, é um dos lugares mais misteriosos e dramáticos do planeta, onde a areia vulcânica preta contrasta com as ondas oceânicas brancas. Este prainha única se formou a partir de lava solidificada, esmagada pelo tempo
e pelas tempestades, criando impressionantes rochas e colunas basálticas que lembram cenários de filmes sobre outros mundos. Parece que a própria natureza decidiu brincar com as formas, criando maravilhas que causam admiração e respeito. Em frente à praia, erguem-se as colunas marítimas de Reynisdrangar, sobre as quais as lendas locais contam que são trolls, pegos ao amanhecer e transformados em pedra para sempre. Esses colossais formados, que se estendem até o céu, adicionam ainda mais mistério e grandeza ao ambiente da praia. Quem quer que venha aqui não pode deixar de sentir como as lendas e mitos se entrelaçam com a realidade nesse lugar extraordinário. No entanto, apesar de sua beleza, a praia de Reynisfjara inspira respeito e cautela. As ondas fortes e os correntes repentinas tornam esse um dos prainhas mais perigosos do mundo. Muitos que foram pegos por ondas poderosas do oceano lembram-nos de como a natureza pode ser tanto bela quanto feroz. Com cada novo descobrimento surgem mais perguntas, deixando-nos na expectativa de respostas que podem nunca chegar. O cenote de Viksik, em Tulum, é um dos locais mais fascinantes do península de Yucatán, onde a água cristalina de um azul profundo se une a uma atmosfera mística criada pelos raios de luz que penetram através das folhas. Este poço natural, cercado por vegetação e formações rochosas, atrai tanto os aventureiros quanto os amantes da tranquilidade, mergulhando-os em um mundo de silêncio e harmonia. Cenotes como o de Viksik se formaram devido ao desmoronamento das abóbadas das cavernas subterrâneas preenchidas com água. Esses formados naturais sempre foram considerados portas sagradas para o mundo subterrâneo pelos maias, que acreditavam que ali habitavam espíritos e deuses. Cada mergulho na água desse cenote não é apenas uma viagem física, mas também espiritual, cheia de mistério e tradições antigas. Hoje, o cenote de Viksik tornou-se um local popular para mergulho e meditação, graças à sua acústica ideal e ao senso de paz que oferece a cada visitante. Ao mergulhar nessa profundidade azul, as pessoas não apenas exploram o mundo subaquático, mas também encontram serenidade, permitindo que seus pensamentos se dissolvam no silêncio. A luz, que brinca na superfície da água, cria uma ilusão mágica, e as formas enigmáticas das plantas e rochas subaquáticas apenas aumentam a sensação de grandeza desse lugar. Resta apenas refletir sobre quais outros segredos esse lugar mágico guarda, aguardando o momento de serem revelados. O Canyon Antilopiano, no Arizona, não é apenas um estreito cânion de arenito, mas um lugar mágico onde o tempo parece parar e a luz transforma a realidade ao nosso redor. Os raios de sol penetram nas fendas das paredes do cânion, criando ondas hipnotizantes de luz e sombra, como se a própria natureza estivesse pintando obras-primas que mudam todos os dias. Esse efeito, que encanta viajantes e fotógrafos, cria uma atmosfera de mistério e beleza que atrai pessoas de todo o mundo. A formação do cânion antilopiano é resultado de milhões de anos, quando a água e o vento esculpiram curvas suaves no arenito macio,
criando formas únicas que lembram o movimento de tecidos sob a luz do deserto. Cada contorno das paredes do cânion carrega a marca do tempo e da força da natureza, tornando esse lugar não apenas geológico, mas também uma obra de arte. Os viajantes frequentemente se surpreendem com a forma como essas imagens surgiram como resultado do contínuo diálogo entre água e vento. Não é de se admirar que o cânion antilopiano se tornou um dos locais mais fotografados do mundo, atraindo não apenas fotógrafos profissionais, mas também simples amantes da natureza. Quais outros milagres da natureza estão escondidos nas profundezas das dunas cazaquistãs? O cânion de mármore de Ruskela, na Carélia, é um lugar fascinante, onde a natureza e a história se unem em uma obra-prima única. Antigamente aqui era extraído mármore, utilizado na construção da Catedral de São Isaac e outros palácios de São Petersburgo, edifícios majestosos que simbolizam a riqueza e as ambições do passado. Após o fechamento da mina, o cânion foi preenchido com água e agora suas profundezas azul turquesa refletem as paredes de mármore verticais, criando uma paisagem hipnotizante, como se tirada de um conto de fadas. A água é extremamente limpa e nela é possível ver o reflexo das rochas majestosas, o que adiciona a este lugar uma magia especial. Hoje, Ruskela é um dos locais turísticos mais bonitos da Rússia, onde é possível visitar cavernas subterrâneas, cachoeiras e navegar pelo lago em uma canoa sob a iluminação das luzes. Cada canto do cânion está impregnado de uma atmosfera de antiguidade e mistério, como se sussurrasse sobre os segredos que ainda não foram descobertos. Cada visita aqui é uma oportunidade de tocar a história, repleta de mistérios e rituais sagrados que ainda habitam o ar ao redor. O rio Punaú, localizado no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, é um verdadeiro milagre da natureza, onde a água, a areia e a vegetação criam um contraste hipnotizante. A água cristalina se mistura ao mar, cercada por dunas, palmeiras de coco e manguezais, como se abrisse diante de nós as portas para outro mundo. Aqui, entre dunas de areia e poças naturais que se formam durante as marés, podemos ver o sol refletido na água, criando a sensação de um rio de fogo. Cada curva do Punaú parece convidar à exploração, oferecendo a oportunidade de apreciar a beleza desse canto pitoresco do Nordeste do Brasil. Moradores locais e visitantes destacam que esse lugar exala uma atmosfera especial, cheia de paz e harmonia, como se a própria natureza tivesse planejado criar um espaço perfeito para descanso e reflexão, onde cada som e movimento da água se tornam parte de uma sinfonia única. Essas perguntas continuam a atormentar tanto cientistas quanto amantes de mistérios, destacando que, mesmo no nosso mundo moderno, existem cantos onde os mistérios da antiguidade ainda esperam ser revelados. O Kawah Ijen, localizado na costa oriental de Java, é um dos fenômenos naturais mais enigmáticos e fascinantes do mundo.
Sua famosa lava azul, que brilha na escuridão como um espetáculo mágico, atrai pesquisadores e viajantes de todo o mundo. Esse brilho é causado pela enxofre em chamas que sai do cráter, criando uma atmosfera cheia de mistérios e fenômenos inexplicáveis. Quando o sol se põe no horizonte, o Kawa-i-Jen se transforma em um verdadeiro espetáculo. Grandes nuvens de gás sulfúrico que emergem das profundezas da Terra iluminam o cenário circundante com uma luz azul fria. Os moradores locais contam lendas sobre espíritos que habitam esse lugar perigoso e que guardam os segredos do mundo subterrâneo. Como surgiu esse fenômeno tão extraordinário? E quais segredos essa terra esconde? As pesquisas indicam que o vulcão entra em erupção regularmente e sua atividade gera não apenas fenômenos naturais impressionantes, mas também situações perigosas para quem se atreve a se aproximar. Cientistas utilizam tecnologias modernas, como o escaneamento LIDAR, para estudar sua estrutura e dinâmica. Mas o que realmente acontece profundamente abaixo da Terra e quais outros segredos esse vulcão guarda? O Kawa-i-Jen não é apenas um lugar com fenômenos naturais únicos, mas também um monumento a cultos antigos que veneravam o fogo como símbolo de força e destruição. Os moradores locais ainda participam de rituais que, possivelmente, têm raízes em tempos remotos. Como os antigos mestres conseguiram criar tais majestosas estátuas e templos no coração das montanhas? As respostas para essas perguntas permanecem desconhecidas, deixando a mistério de Batu em eterna espera por sua revelação. No horizonte da Costa Rica, o vulcão Irazu se ergue majestosamente, sua cúspide oculta pelas nuvens, enquanto seu lago crateriano atrai com seu incomum tom esmeralda verde. Este corpo d'água altera a tonalidade conforme a composição química, criando uma atmosfera de mistério e fascínio. Reações complexas entre minerais e enxofre dão à água cores maravilhosas, que podem variar do azul vivo ao verde profundo. Pesquisadores que estudam esse vulcão não podem deixar de se maravilhar com a maneira como a natureza criou um cenário tão único e inigualável. Alguns afirmam que esse lago foi o local de rituais antigos, onde os moradores locais buscavam conexão com os espíritos dos antepassados. Como um lugar tão mágico poderia ter sido esquecido pela memória histórica? As grandes paredes do cratera estão envoltas por uma aura sombria e parece que guardam muitos segredos, esperando seu momento. Como um guardião ancestral, o vulcão Irazu observa o mundo. Em suas entranhas estão forças misteriosas, capazes de causar terror e admiração ao mesmo tempo. De acordo com algumas lendas, esse vulcão é o local onde os mundos se cruzam, e quem ousar se aproximar de seu cratera pode se deparar com algo desconhecido. A água que reflete as tonalidades do céu pode esconder mais do que aparenta à primeira vista. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta, e os mistérios dessa majestosa montanha aguardam seus pesquisadores. O Lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, é não apenas o lago mais profundo do mundo, mas também um dos mais puros. Sua profundidade atinge quase 1,5 quilômetro, e a água, como cristais,
reflete o céu, criando uma atmosfera de mistério e serenidade. Mas o Baikal não é apenas um abismo azul sem fundo. É o lar de uma flora e fauna únicas. Nestas águas cristalinas habitam muitos tipos raros, como a nerpa, o único mamífero marinho de água doce do mundo. Plantas únicas que crescem apenas nestas águas criam um microclima que não se encontra em nenhum outro lugar. Como esses ecossistemas puderam se desenvolver em um clima tão rigoroso? O mistério da natureza do Baikal continua a fascinar cientistas que buscam desvendar seus segredos. No inverno, o lago se transforma em um país de fadas, quando sua superfície se cobre de gelo transparente, permitindo ver o mundo subaquático com uma clareza sem igual. Esse fenômeno, em que o gelo parece vidro, gera muitas lendas e mitos. Como explicar tamanha beleza natural? Talvez nisso haja algo mais do que apenas leis físicas. Com cada ano, o Baikal continua a atrair a atenção de pesquisadores, aventureiros e simples amantes da natureza. Nuvens flutuantes sobre paisagens únicas, sons naturais incomuns. Tudo isso deixa uma sensação de algo além. Mas o que esses lugares nos escondem dos nossos olhos? A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inóspitos do planeta, onde a natureza revela sua força e mistério. Aqui, entre vastas extensões de deserto, encontram-se lagos ácidos cujas águas brilham em tons vibrantes de verde e amarelo, como se não estivéssemos na Terra, mas em outro mundo. A atividade vulcânica cria formas estranhas, e fontes termais expelam vapores sulfúricos, enriquecendo o ar com aromas sinistros. Os tons únicos desses paisagens muitas vezes parecem alienígenas. Tons de amarelo, laranja, verde de minerais contrastam com rochas escuras, formando cenas surrealistas. Esses cenários atraem pesquisadores, mas sua beleza esconde um perigo. Flutuações de temperatura e altos níveis de ácido sulfúrico tornam a permanência aqui arriscada. Mas como surgiram essas formas de vida e paisagens tão incomuns nesse lugar severo? Cientistas afirmam que a atividade de vulcões subterrâneos e processos geológicos únicos desempenharam um papel crucial na criação desse fenômeno natural. No entanto, nenhum deles pode explicar por que a natureza escolheu exatamente aqui para manifestar-se de maneira tão estranha. Nesse canto inacessível do planeta, ainda restam mistérios inexplorados. O que eles tentavam eternizar para as gerações futuras? Essas perguntas permanecem sem resposta, adicionando mais uma camada de mistério a este lugar fascinante. O Lago de Hiller, na Austrália, não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira encarnação de um mistério que cativa a imaginação. Sua água, de um tom vibrante de rosa, parece ter saído das páginas de uma fábula fantástica, mas a causa desse tom incomum está nos minúsculos habitantes do lago. Algas e bactérias, chamadas Dunaliella salina e Alobacterium, desempenham um papel crucial na criação dessa cor única. Esses organismos produzem pigmentos especiais que dão à água uma tonalidade rosada intensa, mas não são resultado de poluição química, como muitos poderiam pensar. Mas como isso aconteceu?
Como essas condições extraordinárias para a vida surgiram nesse lago isolado? A água do Hiller é salgada e sua temperatura e nível de minerais criam um ambiente ideal para esses micro-organismos. Além disso, lendas locais afirmam que esse lago possui propriedades curativas, o que adiciona ainda mais mistério à sua imagem. Quem sabe quais segredos estão escondidos sob sua superfície? Mas mesmo com a ciência, restam muitas perguntas. Quais são as profundezas verdadeiras deste vulcão e quais mistérios ele ainda pode revelar? Os morros de chocolate nas Filipinas são algo verdadeiramente misterioso. Mais de 1.200 morros, cada uma com uma forma quase idêntica, como se fossem tecidas do mesmo material. Na estação seca, eles adquirem uma tonalidade marrom, o que lhes deu esse nome original, lembrando chocolates. Mas como surgiram esses morros? Alguns cientistas sugerem que eles se formaram a partir da petrificação de recifes de coral, mas ninguém pode explicar exatamente por que a forma dos morros é tão perfeitamente simétrica. Ao redor deles existem muitas lendas que adicionam um ar de mistério. Os moradores locais contam a história de um gigante que, chorando pela sua amada perdida, criou esses morros com suas lágrimas. Cada morro tem entre 30 e 100 metros de altura, coberto de grama verde, o que, em combinação com a cor marrom na estação seca, cria um paisagismo único. Mas isso não é a única pergunta sobre esses lugares. Como tantos morros puderam surgir em uma região tão pequena? Pesquisas realizadas com tecnologias modernas, como o georradar, ajudam a entender melhor sua origem. Mas a pergunta permanece: poderiam as antigas civilizações que habitavam essas terras ter deixado alguma pista sobre a criação desses morros? Nos é revelada toda a sua grandiosidade ou ela permanece para sempre inacessível ao nosso entendimento? O vulcão Etna, na ilha da Sicília, não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro símbolo de força e mistério. Este é o vulcão mais ativo da Europa, que expulsa lava e cinzas há milhares de anos, criando novos crateras e campos de lava visíveis até do espaço. Cada uma de suas erupções é como uma apresentação teatral, onde a natureza demonstra seu poder. A altura do Etna está sempre mudando, como se a própria montanha respirasse. Fluxos de lava se acumulam e se desmoronam, deixando rastros de destruição e renascimento. Em seus flancos, há picos cobertos de neve brilhando ao sol, e desolações cinzentas que contam a história tumultuada do vulcão. Esses contrastes criam uma atmosfera única, onde parece que o tempo parou e a natureza continua seu jogo eterno. Na mitologia, o Etna era considerado o local onde o deus ferreiro Hefesto e os gigantes ciclopeiros que forjavam raios para Zeus estavam aprisionados. A lenda dos ciclopeiros trabalhando nas entranhas da montanha ainda é sentida na respiração do Etna, lembrando das antigas segredos guardados em seu interior.
Esse canto do mundo guarda muitos mistérios, como se estivesse esperando que alguém os desvende. Quais eram os pensamentos daqueles que já viveram aqui? O que eles sonhavam ao contemplar essa beleza sem fim? As singas de Bemaraha, em Madagascar, representam um verdadeiro fenômeno natural, onde formações calcárias agudas emergem do solo, parecendo árvores de pedra em uma floresta mística. Essas majestosas formações de karst, que podem atingir até 40 metros de altura, criam uma cena hipnotizante que nos transporta para a atmosfera de mitos e enigmas antigos. Cada pedra aguda e angular, como se esculpida por uma mão habilidosa, desperta espanto e admiração. Caminhar por trilhas estreitas entre esses pilares de pedra é como uma jornada a outro mundo, onde o som dos passos ecoa no silêncio, como marcos do tempo deixados por civilizações antigas. Mas como essas estruturas enigmáticas se formaram? Cientistas acreditam que, há milhões de anos, sob a ação da água e do vento, o calcário foi gradualmente dissolvido, formando essas formas caprichosas. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que aqui poderiam ter ocorrido processos que ainda não entendemos, possivelmente relacionados a rituais antigos ou até tecnologias desconhecidas. Os moradores locais atribuem às singas mitos, contando sobre espíritos que guardam essa floresta e sobre tesouros e conhecimentos esquecidos pela humanidade que estariam ocultos em suas profundezas. Muitas cavernas e desfiladeiros, escondidos na sombra dessas pedras, atraem aventureiros, mas o que realmente guardam? Cada passo por esse paisagem enigmática levanta perguntas sem respostas. As singas de Bemaraha são apenas o resultado de processos naturais ou guardam segredos de civilizações antigas que um dia habitaram esse lugar. A Val do Vulcão, na Kamchatka, é um dos lugares mais misteriosos e belos do mundo, onde a natureza demonstra sua força através de água fervente e jatos de vapor. Centenas de geysers e fontes termais criam um cenário de outro mundo, enquanto o ar quente e enriquecido com enxofre preenche o espaço com aromas estranhos. Esta vala, como um mundo perdido, está oculta dos olhos dos estranhos, e por muito tempo, muitos cidadãos soviéticos não acreditavam em sua existência, considerando isso apenas uma invenção. Somente com a aparição de fotografias coloridas dos geysers, o mundo descobriu essa sinfonia natural, onde a água é lançada para cima com uma força que pode alcançar dezenas de metros. Geysers como o Gigante e a Tocha agem com uma regularidade hipnotizante e sua força impressiona até os mais experientes viajantes. Mas, como uma anomalia natural tão notável poderia passar despercebida por tanto tempo? Entre as fontes termais e os jatos de vapor, há segredos que possivelmente nunca serão desvendados. Como surgiram esses geysers e o que eles puderam observar ao longo dos séculos? Cientistas ainda os estudam, utilizando tecnologias modernas como pesquisas geofísicas e análise de minerais, mas cada descoberta adiciona novas perguntas. O local onde a Terra respira, onde cada gota de água guarda uma história, não é apenas um fenômeno natural, mas também um símbolo de mistérios antigos que aguardam seu momento.
Podemos apenas especular sobre quantos outros mistérios estão escondidos nas profundezas da história, esperando seu momento. As cavernas de gelo de Eisriesen, em Áustria, são um verdadeiro milagre da natureza, estendendo-se por mais de 40 quilômetros. Seus corredores labirínticos e majestosas formações de gelo criam uma atmosfera que parece transportar o visitante para outro mundo, onde o tempo parece parar. As paredes da caverna estão cobertas por uma camada de gelo transparente que refrata a luz, criando padrões e reflexos misteriosos. Dentro, entre estalactites e estalagmites de gelo, é possível sentir o ar frio, impregnado de segredos antigos. Todos aqueles que já exploraram essas cavernas notam uma sensação estranha de que aqui há algo mais do que apenas gelo. Como se formaram essas gigantescas estruturas de gelo e como elas conseguiram se manter ao longo de milênios? Alguns pesquisadores afirmam que as cavernas de gelo de Eisriesen podem conter vestígios de civilizações antigas que deixaram suas marcas aqui. Outros sugerem que aqui poderiam ter sido locais sagrados para adoração ou até mesmo refúgios secretos. Mas como as pessoas poderiam sobreviver em condições tão severas? Dentro das cavernas, há áreas onde a temperatura nunca sobe acima de 0 graus, gerando muitas perguntas sobre como a vida poderia ter existido aqui. Incrível, mas mesmo as tecnologias modernas não conseguem explicar completamente a origem desse labirinto de gelo. Pesquisas com lidar e análises geológicas continuam a revelar apenas uma pequena parte do mistério, deixando muitas questões fora do alcance da compreensão. Isso torna as cavernas de gelo de Eisriesen um objeto de interesse eterno para cientistas e aventureiros que continuam a procurar respostas para perguntas que surgiram há muitos séculos. Quantos segredos essa montanha guarda e o que mais pode estar escondido em suas profundezas? O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, impressiona pela sua grandiosidade e mistérios. Torres de granito que se erguem a mais de 2.000 metros de altura, como guardiões de antigos segredos, protegem os glaciares e lagos esmeralda que os cercam. Esses monumentos naturais não apenas atraem turistas, mas também causam admiração entre cientistas que estudam sua origem. Os glaciares que lentamente deslizam pelas encostas das montanhas são testemunhas vivas das mudanças climáticas no planeta. Sua tonalidade azul contrasta com a vivacidade dos lagos, criando uma atmosfera repleta de mistério. Como esses grandiosos formados se formaram? Alguns cientistas afirmam que é resultado de milhões de anos de erosão e atividade tectônica, mas como explicar sua perfeita simetria e localização? Entre as formas naturais surpreendentes, podemos encontrar espécies raras de flora e fauna, muitas das quais estão em risco de extinção. Por exemplo, os candelabros, árvores que podem alcançar até 20 metros de altura, como se guardassem seus segredos dos olhos alheios. Como esses vegetais conseguiram sobreviver em condições severas, onde tempestades e ventos frios reinam? Mas essas não são as únicas enigmas do parque. Em sua área também foram encontrados vestígios de culturas antigas, que deixaram misteriosos desenhos em pedras. Essas pinturas rupestres podem contar sobre a vida das pessoas que habitavam essas terras há milhares de anos. O que elas tentavam transmitir para as gerações futuras e quais conhecimentos foram perdidos para sempre.
Os pesquisadores continuam a estudar essa ilha misteriosa e cada novo dia traz novas descobertas. Mas Socotra ainda guarda seus segredos e é possível que em suas paisagens únicas estejam escondidos ainda mais mistérios da ciência. A White Desert, no Egito, é um lugar onde a natureza criou suas próprias obras-primas. Formações de calcário que lembram cogumelos, animais e outras figuras esquisitas se erguem sobre a areia branca, como guardiões de antigos mistérios. Neste cenário maravilhoso, cada pedra e cada forma contam sua própria história, guardando enigmas que ainda não foram desvendados. Há centenas de milhares de anos, durante uma época em que essa região estava coberta pelo mar, ocorreram processos geológicos que resultaram na formação dessas formas únicas. Mas como exatamente a natureza conseguiu criar essas figuras tão singulares? Alguns pesquisadores sugerem que essas formações poderiam ser resultado de processos complexos de erosão, mas isso é apenas uma das teorias. Ao estudar a White Desert, os cientistas se deparam com muitas perguntas. Por que algumas formações têm características que lembram criaturas míticas? O que poderia ter inspirado os antigos habitantes, que talvez tenham deixado suas marcas nesse lugar misterioso? Todo dia, quando os raios solares tingem a desertos de tons dourados e rosados, novas facetas desse cenário mágico se revelam. No entanto, apesar de todos os estudos, muitos aspectos continuam obscuros. Qual história está escondida sob a camada de areia branca e calcário? Qual é seu verdadeiro significado para a cultura e a história de Vanuatu? Essas perguntas permanecem abertas, adicionando mais mistérios a esse fascinante fenômeno natural. O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lagos mais enigmáticos e perigosos do planeta. Sua alta concentração de alcalinidade torna a água tão agressiva que ela pode literalmente petrificar os corpos dos animais que caem nesse ambiente mortal. A temperatura da água frequentemente ultrapassa os 60 graus Celsius e o pH atinge 10,5, criando a ilusão de um reator químico vivo, onde a vida e a morte se entrelaçam em uma dança. A superfície do natron é surpreendentemente vibrante. Ela brilha em tons de vermelho e laranja, atraindo a atenção e causando admiração. Esse efeito é criado por micro-organismos e algas especiais que conseguem sobreviver em condições extremas, enriquecendo o lago com vida, apesar de sua natureza mortal. Mas como esses pequenos seres conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil? Apesar dos perigos, o natron se torna um lar para milhões de flamingos que se reproduzem em suas margens. Essas aves maravilhosas utilizam o lago como uma fortaleza natural, inacessível a predadores, tornando-o um local único para a reprodução. Como os flamingos aprenderam a sobreviver em um ambiente tão cruel, onde até os seres mais fortes não conseguem resistir? Aqui, cercado por paredes de mármore majestosas, surge a pergunta: o que ainda está escondido nas profundezas dessas águas com uma história tão rica? Quantos segredos ainda não desvendados guarda este canto da terra, esperando os seus exploradores? O Lago Peito, localizado nas Montanhas Rochosas canadenses,
é um dos locais mais pitorescos do Parque Nacional de Banff. Sua forma incomum, que lembra a cabeça de um lobo, encanta tanto os viajantes quanto os pesquisadores que buscam desvendar os mistérios da natureza. É difícil não notar a cor azul-violeta da água que muda ao longo do ano, criando uma atmosfera verdadeiramente mística. Essa tonalidade única é resultado das menores partículas de rochas trazidas pelos glaciares derretidos das montanhas ao redor. Essas partículas, conhecidas como silt, dão à água uma transparência e intensidade especiais, transformando o lago em uma joia natural que brilha sob o sol. A plataforma de observação sobre o lago oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do Canadá, que é especialmente impressionante ao amanhecer. Nesse momento, as montanhas refletidas na água tranquila criam a sensação de que o tempo parou e você está na fronteira entre o mundo real e o mundo mítico. Cada um que sobe até essa plataforma sente a respiração dos antigos glaciares e a mistério que envolve esse lugar. Quais são as verdadeiras causas da formação da Estrada dos Gigantes? E é possível que sob as camadas do tempo estejam escondidos segredos ainda mais impressionantes. O Parque Nacional de Yellowstone, que se estende por vastas extensões dos estados de Wyoming, Montana e Idaho, é um verdadeiro milagre da natureza, repleto de mistérios e fenômenos inexplicáveis. Banhos termais vibrantes que brilham em todas as cores do arco-íris atraem a atenção dos visitantes, enquanto geysers, como o famoso Stoker, lançam jatos de água quente a uma altura de até 30 metros, criando uma atmosfera de magia e mistério. Mas sob essa beleza natural esconde-se algo mais sinistro. Um dos maiores supervulcões do planeta. Uma grande câmara magmática localizada sob o parque pode causar erupções catastróficas que mudariam o clima e a vida na Terra. Como uma poderosa força da natureza, esse supervulcão cria fontes termais que parecem respirar vida, proporcionando banhos quentes e correntes de água com minerais. Cada passo pelo parque é permeado por um senso de antiguidade e mistério. O som da água jorrando das entranhas da terra lembra que abaixo de nós há algo incompreensível. Quais serão as consequências se esse gigante acordar? Historiadores e geólogos se perguntam quanto tempo mais a natureza conseguirá manter esse equilíbrio. Em Yellowstone, há uma grande variedade de paisagens pitorescas e ecossistemas que continuam a surpreender e inspirar. Explorando essa praia misteriosa, só podemos nos perguntar: como esses fenômenos naturais tão incomuns continuam a inspirar as pessoas ao longo dos séculos, sendo ao mesmo tempo uma fonte de medo e respeito? As cavernas de Batu, localizadas nas proximidades de Kuala Lumpur, representam um fascinante equilíbrio entre a natureza e a criação humana. Gigantescas estátuas de deidades hindus, majestosamente erguidas acima da entrada das cavernas, parecem observar os peregrinos e turistas que subem pelas numerosas escadas que levam ao templo. Cada estátua, feita de concreto colorido de forma vibrante, impressiona pela sua grandiosidade e detalhes, causando admiração e reverência. As escadas,
Ao todo, 272 são construídas entre paredes rochosas e se perdem na vegetação tropical. Subindo por elas, é possível sentir um leve aroma de terra úmida e ouvir o eco dos passos refletindo-se nas paredes de pedra. A cada passo, novas vistas se abrem, criando uma atmosfera de mistério e expectativa, como se você estivesse se aproximando de algo antigo e sagrado. Dentro das cavernas, há templos dedicados a diferentes deidades, cada um guardando seus segredos e histórias. A luz suave das lâmpadas cria uma atmosfera misteriosa, e os sons dos sinos tilintando e o murmúrio das orações preenchem o espaço. Esses locais sagrados se tornaram centros de peregrinação e pontos de encontro entre o mundo dos humanos e dos deuses. Mas de onde vieram essas maravilhosas construções? Esse momento oferece uma sensação de magia, quando a natureza cria verdadeiras obras-primas, fazendo-nos refletir sobre os mistérios que essas antigas terras guardam e o que ainda pode estar oculto em suas profundezas. Sobre a terra envolta em neblina matinal, ergue-se a montanha Bromo, um vulcão ativo, cujas formas majestosas impressionam a imaginação. Dentro da vasta caldeira cercada por paredes rochosas, abre-se um cenário lunar, onde a terra preta se mistura com áreas verdes vibrantes, criando uma atmosfera misteriosa, como se estivéssemos em outro planeta. A uma altura superior a 2.300 metros acima do nível do mar, Bromo exala força e poder, e seu cráter, envolto em nuvens de fumaça cinzenta, clama sobre antigas verdades que ele guarda. Como este vulcão, que se tornou símbolo da natureza indonésia, tornou-se parte tão importante da cultura local? Aqui, em seus flancos, os moradores realizam rituais, acreditando que o espírito do vulcão os protege de desastres. Ao redor de Bromo, estendem-se vastas planícies cobertas de areia preta, onde paisagens míticas mudam a cada instante. Turistas se reúnem aqui para ver o nascer do sol, quando os raios de luz penetram nas nuvens, iluminando a montanha e os espaços ao seu redor. Mas o que acontece abaixo da superfície deste gigante majestoso? Existem rios subterrâneos dos quais ninguém suspeita, ou antigos esconderijos que guardam segredos de civilizações desaparecidas? Pesquisas mostram que Bromo faz parte de um complexo sistema de vulcões que se formaram há milhões de anos. Cientistas utilizam tecnologias modernas, como escaneamento a laser, para estudar sua estrutura e atividade. Mas apesar de toda a beleza e mistério, sob a superfície, há segredos que apenas esperam ser revelados. Quais são as verdadeiras dimensões dessa força subterrânea? A deserta de Namib, localizada na costa oeste da África, é uma das mais antigas desertas do planeta, com uma idade estimada em mais de 15 milhões de anos. Montanhas vermelhas de areia, que se elevam até 300 metros de altura, parecem guardiões do tempo, observando tudo ao seu redor. Essas dunas são formadas por areia de quartzo, que, devido às suas propriedades, adquire uma tonalidade única, refletindo a luz do sol em cores incríveis.
Nesta deserta, a vida segue um ritmo fascinante, adaptando-se às condições severas. Aqui encontram-se espécies raras de flora e fauna que aparentemente não poderiam sobreviver em um ambiente tão rigoroso. Por exemplo, plantas do gênero Welwitschia mirabilis, que podem viver mais de 1000 anos, causam admiração entre pesquisadores e viajantes. No entanto, o Namibe não é apenas um lugar de maravilhas naturais, mas também de mistérios que ainda não foram desvendados. Como surgiram essas grandes dunas e por que sua forma muda ao longo do tempo? Alguns cientistas acreditam que as dunas se movem sob a influência de fortes ventos, mas isso é apenas uma parte da resposta para uma questão muito mais profunda. Entre as antigas areias do Namibe há vestígios de civilizações antigas e artefatos misteriosos que aguardam para serem descobertos. Tribos locais como os Namaqua e os Herero contam lendas sobre seus antepassados que habitavam essas terras muito antes da chegada dos europeus e sobre como interagiam com essas antigas terras. Essas falésias continuam guardando seus segredos, esperando que alguém volte a prestar atenção nelas. Pamukkale é um lugar misterioso que parece ter saído das páginas de lendas antigas. As cascatas de terracotas brancas, formadas por fontes termais, dão a impressão de que uma encosta montanhosa está coberta por uma camada de neve. Na verdade, são depósitos densos de cálcio que ficam após a evaporação da água rica em minerais. O nome Pamukkale significa castelo de algodão, o que destaca sua beleza e unicidade. Desde tempos antigos, peregrinos e viajantes vinham aqui em busca das propriedades curativas das fontes termais, acreditando em seu poder mágico. Nessas terracotas, além da força da natureza, se sente o espírito de antigas civilizações que deixaram sua marca. É conhecido que nesse local existiu a cidade de Hierápolis, onde os romanos construíam banhos e templos para desfrutar das águas que banhavam seus corpos e almas. Como os antigos poderiam ter escolhido esse lugar para sua habitação? Qual segredo essas terracotas guardam, permanecendo intocadas pelo tempo? Olhando para Pamukkale, é possível esquecer a agitação do mundo moderno e mergulhar na atmosfera de mistério. Aqui, entre as terracotas brancas, se sente algo maior. Talvez seja uma conexão com aqueles que um dia procuraram aqui salvação e consolo. Um fenômeno natural como o Lago Abraham faz as pessoas refletirem. O que mais está escondido nas profundezas do nosso planeta? Quantas enigmas ainda esperam ser descobertos, escondidos nos lugares mais inesperados? Entre as majestosas montanhas dos Alpes, o Matterhorn se ergue como um guardião majestoso, envolto em uma capa de neve branca. Sua quase perfeita forma pirâmide, como se criada pelas mãos de antigos deuses, inspira não apenas os alpinistas, mas também artistas e designers ao redor do mundo. Este símbolo da Suíça, com uma altura de 4.483 metros, tornou-se a base do logotipo do famoso chocolate Toblerone, representando a doçura e a harmonia da natureza. Os declives do Matterhorn, cercados por verdes pastagens e lagos cristalinos, criam uma visão verdadeiramente hipnotizante.
Cada passo por seus trilhos enche a alma de um senso de antiguidade e grandiosidade, como se a própria montanha sussurrasse as histórias de seus antigos habitantes. Mas como ela adquiriu essa forma tão única? Alguns geólogos afirmam que sua característica forma surgiu como resultado de milhões de anos de erosão. Mas como a natureza poderia criar uma estrutura tão simétrica? As lendas locais contam sobre espíritos das montanhas que guardam essa terra sagrada, tornando-a inacessível para muitos. Do alto, o Matterhorn parece uma perfeita pirâmide perdida entre as nuvens. Mas isso não é a única pergunta que essa montanha levanta. Muitos alpinistas que conquistaram sua cume deixaram suas marcas, mas suas ascensões foram acompanhadas não apenas por triunfos, mas também por tragédias.